Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 de matemática da turma de nono ano da Escola Evangélica Monte Sinai. Eu sou o professor Pádua Ferreira e vamos dar início à nossa aula, tá? Bom, o que que nós vamos abordar nessa aula aqui? Nós vamos abordar as equações biquadradas, né? O objeto de estudo dessa aula são as equações biquadradas. Então, iniciando, o que é uma equação biquadrada? É toda equação que tiver a forma ax elevado a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Onde esse coeficiente a ele não pode ser igual a zero. Mas por que ele não pode ser zero? Se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado, isso aqui ó, vai dar zero. Dando zero esse primeiro termo, eu não vou ter mais uma equação biquadrada, eu vou ter uma equação do segundo grau incompleta, né? Então, equações biquadradas são equações escritas na seguinte forma geral. Ax elevado a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são os coeficientes numéricos. Para resolver, ou seja, encontrarmos as suas raízes, é preciso transformá-la em uma equação do segundo grau. Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver o processo de transformação dessa equação biquadrada, né, em uma equação do segundo grau, tá certo? Um errinho ali de português, eu corrigi ali, tá? Então, passando aqui, então nós vamos começar resolvendo uma equação biquadrada. Acompanhe cada etapa, eu vou falar devagar para que você possa se situar, certo? Mas é bom que você refaça todo esse processo no caderno, tá ok? Vai pausando o vídeo e vai executando. Então, queremos resolver a equação biquadrada 4x ao quadrado, perdão, 4x elevado a 4 menos 37x ao quadrado mais 9 igual a zero. Para resolver uma equação biquadrada, devemos transformá-la em uma equação do segundo grau. Olha que mudança nós vamos fazer aqui. A mudança é o seguinte, nós vamos criar uma nova variável chamada y e vamos dizer que y vale x ao quadrado. Y para a gente será x ao quadrado. E aí, a partir dessa equação aqui, da biquadrada, nós vamos observar que nós podemos reescrevê-la. Olha aqui nessa linha, na terceira linha. E na quarta linha, nós podemos reescrevê-la assim, ó, 4. X elevado a 4 é a mesma coisa que você ter x ao quadrado. Porque aqui um produto, aliás, uma potência de uma potência. A regra nos diz que nós devemos repetir a base, que é o x, e multiplicar os expoentes. Portanto, aqui vai dar 4, né? Menos 37x ao quadrado, continua, mais 9 igual a zero. Então, a única transformação que a gente fez foi no termo que tinha grau 4, né? Esse termo aqui, tá? Então, no lugar desse x ao quadrado que a gente está vendo aqui, ó, seguindo a setinha, nós vamos escrever quem? Vamos escrever y ao quadrado. Por quê? Porque y ao quadrado, o quadrado vem desse 2 aqui de fora, ó. X ao quadrado, no lugar do x ao quadrado, eu escrevi y. Como tem o quadrado aqui fora, ficou y ao quadrado. Menos 37, né? No lugar desse x ao quadrado, é evidente que nós vamos escrever y mais 9 igual a zero. Obtemos aqui a equação do segundo grau na incógnita y. Agora precisamos resolvê-la. Então, observe aqui do outro lado a equação do segundo grau, cujos coeficientes são o a é 4, o b é menos 37 e o c é 9, tá? Vamos proceder ao cálculo do discriminante, que é o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores, ó, o b é menos 37, então menos 37 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 9. Menos 37 ao quadrado resulta no número 1.369. Menos, né, só tem um negativo aqui. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 144. Só dá uma leve reparada aqui, tá? Opa, perdão, aqui. Só um espaçozinho, pronto, né? E aí a gente vem aqui para o modo de apresentação de novo. Pronto, deixou o espaçozinho melhor. Subtraindo 1.369 de 144, nós obtemos um delta igual a 1.229, tá certo? E o melhor é que esse discriminante aqui ele tem raiz quadrada exata, pois esse número é um quadrado perfeito.
Então, como o delta é 1225, nós vamos aplicar a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque a fórmula de Bhaskara se destina a resolver uma equação de segundo grau, completa ou incompleta. Então, substituindo os valores, ó, nós vamos ter aqui, ó, y igual a menos, o menos da fórmula, ó, é menos b, e aqui, ó, menos 37 é o valor de b, ó, olha aqui ao lado, ó, o b é menos 37. Mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 1225. Tudo isso dividido, ó, por 2 vezes a, e o nosso a é 4. Então, ó, esse negativo muda o sinal desse número, gerando o 37 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 1225, que é 35, tá ok? Tudo isso aqui dividido por 8. Então, ó, simplificando essa expressão, nós vamos ter 37 mais ou menos 35 dividido por 8. Pessoal, isso aqui está refletindo o valor de y. Agora, nós vamos fazer uma separação, porque nós temos dois valores, o y' e o y duas linhas. Acompanhe aqui do outro lado. Então, para obter o y', nós vamos usar o valor positivo aqui, ó, na fórmula resolutiva. E para obter o y duas linhas, o valor negativo. Então, y', 37 mais 35 dividido por 8. Isso aí é igual a quê? 37 mais 35 é 72, 72 dividido por 8 é 9, tá ok? Y duas linhas vai ser 37 menos 35 dividido por 8. 37 menos 35, pessoal, é 2. Então, fica 2 oitavos, tá ok? Como 2 não dá para dividir por 8, nós vamos simplificar, ou melhor, nós vamos reduzir, prefiro empregar o termo reduzir essa fração, né? Nós dividimos aqui por 2, dando 1, dividimos o denominador por 2, resultando em 4. Então, o que é que nós obtivemos até aqui? O valor de y', que é 9, está destacado aqui, e o valor de y duas linhas, que é 1/4. Bom, nós calculamos os valores de y, mas agora nós precisamos achar os valores de x, né? Vamos ver aqui. Olha, novamente, y', y duas linhas, e nós sabemos que o y é igual a x ao quadrado, pois nós definimos essa expressão no início desse problema. Aqui é onde nós temos a relação entre y e x, ou x e y, certo? Então, primeiro, eu vou substituir esse y por 9. Então, ó, 9 é igual a x ao quadrado. Eu vou, então, escrever essa expressão invertendo a ordem, a posição de cada termo. A gente já discutiu isso em sala de aula, e nós sabemos que se o número A é igual ao número B, é claro que eu posso escrever o contrário sem precisar me preocupar com a questão do sinal. Se A é igual a B, eu posso escrever que B é igual a A sem problema algum, tá certo? Então, x ao quadrado é igual a 9. Se eu retirar a raiz quadrada do primeiro termo aqui, por que raiz quadrada? Porque aqui não tem uma potenciação. A operação inversa à potenciação é a radiciação. Então, tenho que tirar a raiz quadrada. Se eu retirar a raiz quadrada do primeiro membro de uma equação, sou obrigado a tirar a raiz quadrada do segundo membro da equação. Então, o que acontecer de um lado da equação, deve acontecer o mesmo do outro lado da equação. Raiz de x ao quadrado é igual a raiz de 9. A raiz de x ao quadrado é simplesmente x, tá? Mas a raiz de 9, ela pode ser expressa por dois valores. Ou ela é o menos 3, ou ela é o mais 3. Pessoal, muito cuidado ao escrever essa notação mais ou menos aqui, ó, certo? Muito cuidado. Professor, mas o senhor não escreveu? Eu escrevi, mas eu estou frisando, estou dizendo para você que isso aqui a gente tem que tratar como dois valores e não como um valor. Ó, o x, ele não pode ser ao mesmo tempo mais 3 e menos 3. Mas quando a gente escreve desse jeito, ele está passando essa ideia para a gente. Tome muito cuidado ao empregar o mais ou menos aqui, dizendo que x é igual a mais ou menos 3. Né? Na verdade, o x, ele tem que ser... O x, nós vamos fazer duas separações, né? Inclusive, vou fazer aqui para vocês verem como é que fica, né? Vou inserir aqui um objeto, tá? Que é uma equação, ó, tá aqui a nossa equaçãozinha. Vou trazer para cá só para você ver, tá? Selecionar. Vou escrever x, o x ficou maiúsculo aqui, deixa eu desativar o caps lock, pronto. Vou segurar o shift e apertar no circunflexo. Em seguida, vou apertar o sinalzinho que lembra
uma aspa simples, tá? Então, ó, obtive o x', aperto igual, né? E aí eu escrevo menos 3 e faço a mesma coisa, ó, x, aí aperto o shift e o circunflexo, não aparece nada. Aí eu aperto 2 vezes a aspa simples, ó, e aperto a tecla espaço. Pronto. Igual a mais 3, né? Ou simplesmente 3, como preferir. Então, a forma correta, você viu a travadinha aí, né? A forma mais correta, melhor, mais correta, eu prefiro dizer melhor, né? De expressar isso aqui, essa relação aqui, ó, que eu escrevi primeiro, é essa aqui, tá ok? A mesma coisa nós vamos atribuir, Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Ao valor do y, né? Do y. Perdão. Vou deixar aqui só nessa mesmo, não vou fazer agora não, eu já calculei o y. Deixa eu voltar aqui para o modo de apresentação para concluir. Então, essa notação mais ou menos aqui, ó, ela, apesar de eu ter escrito aqui, ela deve ser evitada, certo? Você pode até escrever assim, mas é melhor você escrever dessa maneira aqui, ó, destacando que x' é tal valor, x' é o outro valor aqui, tá? Ó, quando a gente substituir aqui, ó, nessa fórmula, o y agora por 1/4, eu vou fazer metade do caminho, eu já vou pegar daqui, ó, porque a única coisa que vai mudar é que em vez de 9, a gente vai ter 1/4 aqui, ó. Eu vou ter o mesmo x e a mesma questão, ó, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 é 2. Essa notação, ó, cuidado com essa notação. Essa notação, ela não é uma notação muito boa, né? Eu vou fazer a mudança aqui que me incomoda escrever desse modo aqui. Então, eu vou ter aqui um x', tá? Vou ter um x' igual a 1/2, vou botar menos 1/2, que é o primeiro, tá? 1, a barrinha, e o 2, aí aperta aqui a barra de espaço. E, né, x, 2 linhas, igual a mais 1 barra, cadê o barra? Barra 2, 1/2. Então, a gente vai ter isso aqui, certo? Então, essas são as notações corretas para a gente estar trabalhando com essas expressões quando possui esse sinal de mais ou menos. Voltando aqui para a apresentação, certo? Então, pronto. Conjunto de solução, ó. Conjunto de solução, eu não separei em pares ordenados, né? Eu não separei em pares ordenados, tá ok? Então, pares ordenados. Mas agora que eu percebi uma coisinha aqui, eu escrevi no par ordenado, perdão, eu escrevi aqui no par ordenado o valor, desculpe de novo, eu escrevi aqui no par ordenado, agora que eu percebi, eu fiz foi repetir os sinais, né? Ó, o nosso y', ele é 9, né? Nosso y' é 9. E aqui nós estamos dizendo, né, o y', quando o y' é 9, eu vou ter duas soluções, tá? Então, essa resolução aqui, ó, essa parte aqui dentro, eu acabei escrevendo errado, mas eu só percebi agora, certo? Então, vamos escrever de forma correta aqui, abrir o parênteses, tá certo? Então, o primeiro valor de x, ó, o x ele pode ser menos 3, certo? E o y vai ser 9, não é isso? Não foi o que a gente calculou, né? Só que aí eu posso ter o x sendo 3 e o y, né, sendo 9, ó. Vocês observem aí, perdão, pulou aqui, né? Observe aqui, ó, sendo 9, né? Olha só, quando o x for menos 3, ó, o y' tem que ser 9. E o y2, e quando o x for 3, o y' tem que ser também 9. Então, quando o y é 9, eu tenho dois valores de x. Menos 3 e 9 e mais 3 e 9, né? E aqui nós vamos ter o seguinte. Agora o valor de x é um quarto, não, perdão. O valor de x é menos 1/2 ou mais 1/2. Então, vou escrever primeiro menos 1/2. Menos 1/2, certo? Menos 1/2, a vírgulazinha. E qual é o valor do y correspondente? 1/4, né? O valor do y correspondente é 1/4. E nós também vamos ter, né,
Quando o x, ó, ele for um meio positivo, né? Eu posso escrever mais um meio ou somente um meio. O y correspondente vai ser um quarto, né? Vai ser um quarto. Vocês desculpem, eu só percebi esse erro agora. Então, inclusive é até bom isso ter acontecido, porque nós vamos comentar uma outra coisa, né? Algo a mais. Então, nós temos aqui, você observa bem direitinho aí, deixa eu ver se está dando direitinho para ver, né? Tá, pronto. Então, nós temos aí, ó, 4 soluções. Ué, 4 soluções? Sim. A equação biquadrada, assim como eu já comentei em outras aulas, se eu tenho uma equação quadrada, né, vamos começar do primeiro grau. Se eu tenho uma equação do primeiro grau, existem duas situações possíveis. Ou ela tem uma só raiz, ou não tem nenhuma raiz, porque ela é do primeiro grau. Pode acontecer essas duas situações. Quando a equação do segundo grau, pode acontecer dela ter duas raízes reais distintas, pode acontecer dela ter uma só raiz e pode acontecer dela não ter nenhuma raiz. Mas e se a equação é do quarto grau? Então, se ela é do quarto grau, podem acontecer 4 situações. Ela pode ter, deixa eu ver se são 4 mesmo. Ela pode ter 4 raízes reais distintas, esse caso aqui. Ela pode ter 3 raízes reais distintas, ela pode ter 2 raízes reais distintas, ela pode ter uma raiz real distinta e ela pode ter nenhuma raiz real. Tá? Então, são 5 situações. Se a equação é do quarto grau, podem acontecer uma dessas 5 situações. Ou ela não tem nenhuma, ou ela tem uma, ou ela tem 2, ou ela tem 3, ou ela tem 4 soluções, tá certo? Olha, desculpe o erro aí, mas os erros acontecem mesmo, às vezes a gente só percebe num momento como esse, tá certo? Não foi proposital não, tá? Então, prosseguindo. Olha, eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem, certo? Se vocês tiverem dúvida, vocês postem aí no canal, tirem uma foto até onde você resolveu. Eu acredito que ninguém vai ter dificuldade para identificar os coeficientes, calcular o discriminante ou aplicar a fórmula resolutiva, tá? Bom, para vocês eu vou deixar a leitura das páginas 55, 56, 57 e 58 do seu livro de matemática e vou pedir para vocês resolverem as páginas 59 e 60 e tudo muito bem organizado, certo? Porque senão, e todo esse material que está sendo pedido, ele precisa ser entregue já na primeira aula presencial. Então, vocês vão fazendo tudo bem organizado, coloca um cabeçalho, coloca a data, coloca as páginas, faz a coisa bem organizada, como se a gente estivesse na sala de aula, porque isso aí vai ser cobrado. E o aluno que não apresentar, felizmente, vai ser montado um relatóriozinho informando ao responsável na primeira reunião, ó, que apesar dos nossos esforços, né, que não é um esforço único meu, o aluno ele não está tendo nenhuma participação. É sua obrigação fazer as atividades e estudar. Conteúdo dado, conteúdo estudado, tá certo? Então, pessoal, só tenho a agradecer aqui por vocês terem ficado até o final, certo? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Caso não tenha, revise o vídeo, deixe sua dúvida aí e, dentro do possível, vou procurar responder, tá certo? Então, tchau, muitíssimo obrigado.